Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com você, meu irmão, minha irmã. Mais um momento de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Momento de fé em que meditemos sobre a palavra de Deus. E esta palavra de hoje é tirada do evangelista São Lucas, capítulo 16, versículo 9 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas morradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque o odiará um e amará o outro. Ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações com efeito. O que importa para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, as riquezas humanas são denominadas injustas, não porque sejam ruins em si, mas porque desviam a pessoa da verdadeira riqueza. A Deus pertence a terra. Tudo vem de Deus e deve ser colocado a serviço da comunhão universal. O egoísmo humano e que faz dos bens terrenos causa de exploração. Por isso, Jesus nos alerta: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Todo cristão escolhe servir a Deus. O dinheiro é meio de subsistência das pessoas e condição para projetos que venham a beneficiar a sociedade. Nunca para ser acumulado ou favorecer poucas pessoas em detrimento das outras. O que dizer, então, de uma sociedade em que uma minoria continua nadando na riqueza, enquanto seus semelhantes, a maioria, sobrevive na miséria? Miséria. Muitas vezes as pessoas estão usando o dinheiro para fazer outras pessoas sofrer, para usar das outras pessoas, enquanto o outro está sofrendo na miséria, passando uma situação difícil. O que adianta ter tudo isso se nós perdemos o reino de Deus? Por isso, a fidelidade deve ser em tudo, nas pequenas e nas grandes coisas. Enquanto o amor de Deus exige a partilha dos bens, o amor ao dinheiro leva a concentrá-los. Quem ama a Deus vê no próximo um irmão a quem deve amar e socorrer. Quem ama o dinheiro transforma-o em objeto de exploração e não tem escrúpulos de usá-lo para satisfazer os próprios caprichos. O amor a Deus leva também a amar a natureza,
amar ao seu próximo, sobretudo essa natureza a qual se busca proteger e preservar. O amor ao dinheiro, quando se visa somente o lucro, considera como fonte inesgotável e barata de riqueza e dela usufruir, sem remorso de destruí-la. O amor a Deus leva o discípulo, nós que somos seguidores de Cristo, a pautar sua vida pela lei de Deus. O amor do dinheiro incentiva o indivíduo a orientar-se pelo próprio egoísmo, transformado em lei suprema de seus atos. Não existe meio termo quando o discípulo é colocado diante destas duas opções. Por outro lado, é unido querer acobertar com ares de piedade suas más ações movidas pelo amor ao dinheiro. Deus conhece o coração das pessoas, conhece aquilo que está dentro de nós e sabe em quem Ele está centrado. Ele sabe tudo o que está passando dentro dos nossos corações. Podemos enganar nossa consciência. Aliás, podemos enganar as pessoas deste mundo, mas nunca vamos enganar a Deus e a nossa consciência. Porque quando nós enganamos a Deus, nós estamos enganando a nossa própria consciência. E isso que pesa muito mais na nossa vida. Pedimos intercessão para nossa Mãe Maria Santíssima, para que nos afaste também desse coração de individualismo, mas possamos centrar sempre na vontade do Pai, que não se deixa contaminar pelo amor ao dinheiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E desça sobre você e a sua família as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém.